espero poder passar para vocês, dividir com vocês um pouquinho do que eu aprendi enquanto eu estudava para essa palestra. É uma mensagem do livro Palavras da Vida Eterna, como a Regina leu, e essa mensagem é baseada, ela é uma explicação de uma passagem de Mateus 28:20. E então essa noite a gente vai rever essa passagem para a gente entender bem o que Emmanuel, a lição que Emmanuel trouxe para a gente. Eu gostaria de falar todinha a passagem, que é de 28, de 1 a 20. E depois a gente vai refletir um pouquinho numa outra mensagem de Emmanuel do livro Fonte Viva, intitulada de Ir e Ensinai. E aí a gente retorna para discutir um pouquinho mais sobre a mensagem da noite, intitulada Todos os Dias. E eu trouxe uma história chamada Aprendendo a Orar. Então, na passagem de Mateus 28, no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria de Madalena e a outra Maria, ao ver o sepulcro, houve um terremoto e tinha um anjo que removeu a pedra que tampava o sepulcro e sentou em cima da pedra. E ele removeu a pedra e sentou em cima dela. E o seu aspecto era de um aspecto de relâmpago e as suas vestes brancas como neve. Quer dizer, um anjo assim bem, né, de grande luminosidade. E elas, tendo medo, e os guardas que estavam ali tomando conta da tumba, quando viram esse anjo, eles se desesperaram e caíram no chão como se estivessem mortos de tanto medo. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede o lugar onde jazia. E elas foram olharam o sepulcro e o corpo de Jesus não se encontrava ali. E o anjo continua dizendo: ide depressa e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que vê-lo tenho dito. E partindo elas do sepulcro com temor mas ao mesmo tempo com muita alegria, porque elas iam rever Jesus, correram para anunciar aos discípulos. E eis que encontraram com Jesus e Jesus lhe disse: salve. E elas, se aproximando, o abraçaram aos seus pés e o adoraram. Então, Jesus lhe disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão para a Galileia, ali me verão. Todas as imagens que eu estou passando aqui. E enquanto isso, os guardas que se despertaram, né, passou aquele medo e eles foram procurar os sacerdotes mais importantes e para contar o que tinha acontecido. E os sacerdotes conversaram ali e resolveram subornar
os guardas para dizerem que quem removeu o corpo de Jesus foram os discípulos. Aí voltando, né, para outra parte que é Jesus dá as instruções aos discípulos. Então, partiram, pois, os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, e alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhe: Foi-me dada toda a autoridade do céu e da terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu queria ressaltar nessa parte aqui uma coisa que me chamou bastante atenção, quando Jesus diz: Foi-me dada toda a autoridade do céu e da terra. Nessa frase dá para a gente perceber a humildade de Jesus. Porque ele poderia ter falado: Eu tenho toda a autoridade dos céus e da terra. Mas não, ele se coloca na posição de obreiro de Deus e dizendo que foi uma coisa que foi, né, dada a ele. Eu achei essa parte muito bonita. Eu acho que uma coisa que para a gente lembrar durante a noite. E aí vem Emmanuel com uma mensagem do livro Fonte Viva e chama-se Ir e Ensinai. E ele, o que Emmanuel faz, ele tira dessa passagem de Mateus o ensinamento. Ele, tipo assim, vem e chama a atenção da gente, explicando exatamente o que essa passagem quer dizer. Na verdade, eu trouxe 2 ensinamentos para a gente tirar dessa passagem. As 2 explicadas por Emmanuel. Então, a primeira está nesse livro Fonte Viva, Ide e Ensinai. E Emmanuel diz que, estudando as recomendações do Senhor aos discípulos, Ide e Ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Ele veio da altura celestial e ensinou o caminho da elevação aos que jaziam atolados nas sombras terrestres, né? Aqueles que se encontravam nas sombras terrestres. Poderia Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer, né? Então, aí a gente volta naquela frasezinha que ele diz: Foi-me dado, né? E ele tinha todo o poder para chegar e falar o que tinha que ser feito. Mandar, né? Vai e faz assim. Mas ele preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. E para isso, antes de tudo, mais uma vez, a humildade. Fez-se humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho e estudo no lar e, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Então, olha só, né? Ele poderia ter mandado um mensageiro, ele poderia chegar aqui e começar com uma autoridade, né, a mandar, a dizer como tinha que ser feito. Mas o que ele fez? Ele veio para exemplificar, ele veio mostrar para a gente, né?
mas antes se colocando naquela posição humilde, mostrando que ele também era um homem, que ele também era um homem de carne como todos, né? Ele não era um ser que veio do céu simplesmente como um anjo, né? Ele veio mostrar que ele veio exemplificar o ensinamento dele, mas como um homem, passando para a gente que nós também podemos agir como ele, né? E Emmanuel continua. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre, não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor dos quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos, né? Então, que bonito, né, gente? Ele poderia vir porque ele tinha o conhecimento, ele tinha a autoridade, ele tinha tudo, né, para se impor de uma forma diferente. Mas não, ele veio e demonstrou o amor, né? Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo, né? Então, ele veio trazer, veio falar para a gente de Deus, veio mostrar o caminho para a gente, como ele veio direcionar a gente, guiando, sendo o mestre, né? E o mestre é aquele que ensina com carinho, que ensina com amor. Se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Né? Então é muito fácil a gente vir aqui, falar aqui na frente o que tem que ser feito, falar dos ensinamentos, mas qual que é meu comportamento lá fora, né? Será que eu estou tentando, pelo menos, me melhorar? Será que eu estou tentando mostrar para as pessoas aquilo que sai da minha boca quando eu venho aqui na frente falar? Será? Né? Então, esse é um questionamento que eu tenho que fazer para eu mesma toda noite, que nós temos que fazer, né? Como foi meu dia? O que eu fiz? Eu tô me trabalhando? Eu tô prestando atenção nas minhas falhas, na maneira com que eu trato as pessoas? Eu tô tentando me trabalhar? E é esse o chamamento, né? Além do que? Ide e ensinai. E por que a gente tem que prestar atenção no nosso comportamento, a maneira com que a gente fala com as pessoas, da maneira com que a gente age? Porque é através do exemplo, né? Como diz aqui, não adianta falar, aconselhar e informar, né? Ide ensinar, na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer, né? Então, é bem interessante a gente observar o comportamento das crianças, né? Então, você olha o comportamento, você vê uma criança brincando ali e você vê como ela está agindo, até mesmo com os próprios brinquedos, como ela fala. E se a gente prestar bastante atenção, ela vai falar exatamente como ela ouve os adultos falando, os pais, os professores, né? Por quê? Porque é o exemplo que ela está tendo, né?
Então, a criança, ela não nasce preconceituosa. A criança não nasce com maldade. Lógico que tem a tendência, né? Traz as tendências das outras vidas, das experiências de outras vidas. Mas, quando reencarna aqui, ela está neutralizada, assim, como se tivesse, né, aquela bagagem toda tá ali guardadinha. Então, é de acordo com os exemplos que ela receber durante a infância é que vai despertando essas tendências das vidas passadas, que pode ser, né, pode despertar as coisas ruins, mas também pode fazer com que ela aprenda já desde pequenininha, né? Então, esse é um ensinamento muito bonito e o chamamento de Emmanuel para a gente ir e ensinar, né? No Evangelho a gente estudou um pouquinho sobre isso ontem, né, Marisa? No capítulo 20, item 4, os trabalhadores da última hora. E foi a palestra da Cláudia semana retrasada, né? Quem são os trabalhadores da última hora? Somos nós, né? Então, o que é a gente, esse ide e ensinar, né? É a gente passar para frente o que a gente sabe. Mas para isso, para a gente poder passar esses ensinamentos para frente, a gente tem que estar se trabalhando. Não é alcançar a perfeição, não é isso que a gente está falando, porque a gente não vai alcançar a perfeição aqui. Mas a gente tem que estar, pelo menos, se observando, a gente tem que estar, pelo menos, reconhecendo os nossos erros e se propondo a se melhorar. E no item 4 do Evangelho, capítulo 20, os bons espíritas, né, o título, diz: e depois, levando a palavra divina aos grandes, que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequenos que o aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus, a consolação divina que lhes oferecerdes. E baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Então, o Evangelho também traz esse chamamento para a gente levar a palavra, levar esses ensinamentos para todos, né? E aí tem a pergunta, porque diz que eu só trouxe pedacinhos dessa passagem do Evangelho, e tem uma hora que é perguntado, Kardec diz que muitos fracassarão, né? E aí é perguntado, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se desviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos: podeis reconhecê-los pelos ensinos e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória de seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe. E os que a seguem são os escolhidos, que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e a sua ambição, esses serão destruídos.
Então, Kardec deixa, os espíritos deixam claro aqui pra gente, né? Esse ensinamento. E aí a gente volta para a mensagem do Palavras da Vida Eterna, intitulada Todos os Dias. Então, começa dizendo: não te digas não te digas sem a inspiração de suas. Desculpa, tá ruim de eu ler aqui. Não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. A atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. Então, o que é essa comunhão espiritual, né? Bom, vamos do comecinho. Não te digas sem a inspiração de Jesus, porque a gente sabe que Jesus está conosco o tempo todo. Ele não só deixou esses ensinamentos para a gente, os seus ensinamentos, mas ele também está conosco o tempo todo. E a gente não tem nem como dizer que a gente não tem essa conexão com ele. E é isso que a mensagem de Emmanuel vem falar para a gente, né? Então, Emmanuel diz que podes fitar um orientador da comunidade e colher-lhe a palavra a longa distância, através da televisão. Então, a gente pode sentar na frente da televisão e ter essa conexão com alguém que está, né? Conversar com um amigo que está lá do outro lado do continente, através do telefone, escutar o nosso cantor predileto, e essa é uma analogia bem legal, porque quando a gente está ouvindo o rádio, a gente está lá, a gente liga o rádio e sintoniza com uma estação, né? Então, está tocando uma música que eu não gosto. Então, o que eu faço? Eu vou lá e eu viro o botãozinho e conecto, e eu sintonizo com uma rádio que esteja tocando uma música que me agrada, ou uma notícia que me agrada, né? Então, da mesma maneira que tem lá o botãozinho para sintonizar com a rádio que eu quero ouvir, a gente tem esse veículo para sintonizar com Jesus também, né? Engraçado que aqui fala, né? Recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama. Alguém lembra de telegrama? Ainda existe telegrama? Não sei se existe. Existe? Existe e é usado no Brasil para você chamar o empregado, por exemplo, que está ausente, antes de dar a justa causa. É porque é uma prova. Uma prova, né? Eu achei interessante, eu estava lendo e falei assim, nossa, telegrama. Aí eu fui procurar a figura lá, que vocês não estão vendo. E através do jornal, né, acompanhar nas colunas da imprensa o cronista simpático que nunca viste em pessoa. Então, a gente tá lá, olha no jornal alguém que a gente já ouviu falar, conhece por televisão, cinema, né? Mas nunca conhecemos pessoalmente, mas existe essa conexão, esse meio de conexão, né? Assim também a nossa ligação com o Cristo de Deus, né? E aqui eu coloquei, a figura tem um telefone e tem a linha indo para cima. E aí tem a imagem de Jesus. Então, a gente tem esse aparelhinho, esse mecanismo de se comunicar com Deus. Cada um de nós temos esse telefoninho especial aí, né? Basta a gente querer ligar, né? Fazer essa ligação para Jesus. E Emmanuel diz: Jesus não é um mestre ausente ou símbolo morto.
né? Então, quando a gente vê Jesus na cruz, né? Esse não é o símbolo que a gente deve manter na nossa mente, né? A gente deve manter a imagem de Jesus ativo, né? Então, ainda e sempre é para nós os que declaramos aceitar-lhe a governança e o mentor vigilante e o exemplo vivo. Então, Jesus, a gente sabe que ele é o governador do nosso planeta, né? A gente aceita ele como um mentor, como um vigilante. Então, a gente tem que ter, é importante essa conexão com ele, né? Basta recapitular-lhe as lições para refleti-lo. Quando a gente lê, quando a gente estuda os ensinamentos de Jesus, a gente sente que ele está presente, né? E ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos dele a ideia ou o socorro de que carecemos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Prometeu-nos o Mestre ao falar aos discípulos, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E essa é a passagem de Mateus 28:20, que Emmanuel se refere a essa mensagem. E finalizando, Emmanuel diz: como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Né? Então, Jesus está de braços abertos, esperando por nós o tempo todo. Então, depende de nós ir até Ele. E uma outra... Quanto tempo eu tenho? Ainda tem um pouquinho? 5 minutos. E eu, estudando para essa palestra, eu encontrei uma história que eu achei super bonita e que eu acho que vale a pena a gente refletir nessa história, porque é a conexão que a gente faz, né? Então, a passagem, o ensinamento dessa noite é para que a gente vá, para que a gente passe adiante os ensinamentos de Jesus através do nosso do nosso exemplo, assim como Jesus fez, né? Lógico que a gente não está se comparando a Jesus, mas o trabalho é a gente estar sempre se melhorando para que a gente possa passar essa mensagem adiante. E o que fortalece a gente é o quê? A oração, né? Aquele telefoninho que a gente pode discar com um fio que vai lá para cima. E a história se chama Aprendendo a Orar. E é a história de um senhor que estava muito doente e a filha muito preocupada com ele, porque ela nunca tinha visto ele orando e ela sabia que ele estava no fim e que ela achava que ele estava precisando de muita prece, precisando orar. E ela tinha um amigo que tinha bastante fé, que orava bastante, e ela chamou esse amigo para ir visitar o pai dela e orar com ele. E chegando lá, o rapaz entra no quarto e vê o senhor na cama, com a cabeça nas almofadas, né? Já com a doença avançada.
E ele observa que tem uma cadeira bem próxima à cama. E o rapaz vira para o senhor e fala, o senhor sabia que eu vinha, estava me esperando? Aí o senhor fala, não. Aí ele falou assim, por quê? Ele falou assim, porque eu vi a cadeira aqui, eu assumi que o senhor sabia que eu vinha, eu sou amigo da sua filha e ela pediu para que eu viesse orar com o senhor. Aí ele, a cadeira. Aí ele falou assim, você se importa de fechar a porta um pouquinho? Aí ele falou, não, fechou a porta. Aí ele falou assim, eu quero te confessar uma coisa. Aí ele disse que ele não sabia orar. E ele passou quase a vida toda sem saber orar, e ele ia à igreja e ouvia falar dos benefícios da prece, mas ele disse que entrava por um ouvido e saía pelo outro. Ele não conseguia entender como fazer para orar. E ele disse que nunca orou. Até que a doença, né, veio e ele foi ficando cada vez pior. E o melhor amigo dele chegou para ele e falou assim, você precisa aprender a orar. Aí ele falou assim, mas eu já tentei, eu não sei, nunca orei a minha vida inteira. Aí ele falou assim, eu vou te ensinar um método. Aí ele falou assim, olha, pega uma cadeira e senta, e aí pega uma outra cadeira e põe de frente para você. E aí você fecha os seus olhos e com fé você imagina fortemente que Jesus está sentado naquela cadeira diante de você. E aí você vai conversar com Jesus da mesma forma que a gente está conversando. Da mesma maneira que você está falando para mim, que você não sabe orar, que você sente dor, que você está sofrendo. Conversa com Jesus dessa mesma maneira, da maneira que você está conversando comigo. E o amigo foi e ele achou assim meio estranho, né? Aí ele falou assim, que com muita resistência, ele falou assim, eu vou tentar. E colocou a cadeira lá e foi praticando, porque no começo ele se sentia estranho, né? Tô aqui falando com uma cadeira, né? Com uma cadeira vazia. Mas ele foi praticando e começou a funcionar e começou a trazer um alívio muito grande para ele. E ele foi se reconfortando. E passaram alguns dias da visita, depois da visita... e ele contou isso, ele está contando isso pro rapaz que foi visitá-lo, né? E o rapaz ficou muito emocionado com a história e eles oraram juntos. E aí o rapaz foi embora. E depois de 2 dias, a amiga dele liga para ele e fala que o pai tinha falecido. E ela falou que ele tinha falecido, tranquilo, mas que ela tinha notado uma coisa estranha. E aí ela falou, eu queria dividir com você. Eu saí de casa, meu pai estava na cama, eu fui ao mercado, 1 hora depois eu voltei e ele tinha falecido. Só que ele estava debruçado sobre a cadeira. E quando ele assim, deu aquela coisa assim, né? Tipo, a gente chega lá e bota a cabecinha ali no colo de Jesus, né? Então, a gente tem como fazer essa conexão, né? A gente tem o dever e a obrigação de passar os ensinamentos para frente, mas não da boca para fora, mas exemplificando. Então, o trabalho é muito grande, porque a gente ainda tem uma boa caminhada aí para né, seguir Jesus, mas ele está ao nosso alcance o tempo todo. É só a gente, como rádio, né, sintonizar com Jesus. Então, essa é a mensagem da noite. Eu espero que a gente possa lembrar disso sempre e usar
né? Essa conexão nas horas difíceis e todas as manhãs ligar lá, fazer essa conexão e pedir para que Deus nos dê discernimento para fazer as boas escolhas durante o nosso dia, nos dê coragem, nos dê o amor, a caridade, né? Então, eu agradeço a vocês e é isso. Se alguém